Olá novamente, sejam bem-vindos e bem-vindos ao nosso segundo encontro do curso Finanças em Tempos de Crise. Mais uma vez, acolhemos você com muita alegria nessa hora. Espero que durante a semana que passou você tenha caminhado junto conosco nas devocionais, nas leituras do texto, na meditação dos temas que colocamos ali e também nas reflexões no espaço que você pode escrever alguma coisa. Lembrando que se houver dúvidas sobre algum destes temas, você pode escrever, pode acessar os nossos formulários, que você recebe o link pelo WhatsApp, para entrar em contato conosco. Estamos à disposição. Hoje nós teremos o segundo encontro. Vamos trabalhar mais 4 princípios para que aprendamos a viver de maneira equilibrada com as nossas finanças em tempos de crise. Vamos recapitular rapidamente a primeira aula. No primeiro encontro, nós falamos sobre o princípio da posse e vimos que tudo pertence a Deus. Falamos sobre o princípio da soberania e fomos relembrados pelo Espírito de Deus que Ele está no controle. Tudo é dele, acontece por meio dele e volta para Ele. Fomos também meditando sobre o princípio da escolha em Abraão e Ló e percebemos que as escolhas que tomamos podem definir bênção ou problemas que tenhamos lá na frente. E por fim, Deus nos ministrou a respeito das aves dos céus, dos lírios do campo, em Mateus capítulo 6, através do princípio do simples. Agora, no nosso segundo encontro, vamos estudar mais 4 princípios. Está preparado? Está preparada? Se você gosta de anotar, pegue aí ao lado da sua Bíblia um papel, uma caneta e vamos juntos aprender os próximos 4 princípios. O primeiro princípio de hoje é o princípio do trabalho. Princípio do trabalho. E este princípio, ele é muito importante para nós entendermos o nosso papel, a nossa parte, as nossas tarefas. E o texto que eu separei para este princípio está na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 10, que diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. É interessante que o apóstolo Paulo está falando em um contexto onde algumas pessoas da igreja de Tessalônica estavam deixando de trabalhar. Qual era o motivo? Eles criam que a segunda vinda de Jesus estava próxima, muito próxima. Então, alguns deles deixavam de trabalhar, dizendo: para que eu vou trabalhar? Para que eu vou ganhar mais dinheiro? Para que eu vou construir? Para que eu vou cuidar da minha produção? Se Jesus vai voltar e isso tudo aqui não vai ficar mais para ninguém. Então, eles deixavam de trabalhar. Aí o apóstolo Paulo começa a ministrar a igreja e dizer: olha, quem não quer trabalhar, perde o direito a comer. E em tempos de crise, algo que é muito importante e afetado nas nossas vidas é o trabalho. Quantas famílias perderam trabalho nesses dias? Quantas empresas estão dispensando colaboradores? Quantos empreendedores estão com dificuldades nos seus negócios? Portas fechadas, vendas caindo. A gente conversa com pessoas e tem sido difícil. Aqui o apóstolo está falando de, não é quem não quer, quem não pode trabalhar, mas é quem não quer trabalhar. Muitas vezes, queridos, nós queremos e não podemos. Não encontramos uma porta. Muitas vezes nós queremos e não conseguimos. Não encontramos uma oportunidade, um empreendimento. Então eu quero fazer a distinção entre quem não quer e quem não pode. O quem não quer trabalhar é aquele que tem a síndrome do Salmo 127. Pastor Pedro, que síndrome é essa? O Salmo 127, ele diz que o Senhor Deus dá aos seus filhos até enquanto eles dormem. Então alguns preferem ficar dormindo. Se Deus dá enquanto eu durmo, por que eu vou trabalhar? Está errado. A síndrome do Salmo 127. O que eu e você precisamos é entender o Salmo 127 no seu contexto, que é descansar em Deus.
confiar nele e não deixar de trabalhar. E o Salmo 128, logo em seguida, vai dizer que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, porque do trabalho das suas mãos comerás. Então, nesta hora, nós queremos abençoar o seu empreendimento, abençoar o seu trabalho. Queridos, para que a gente possa, em tempos de crise, nos reinventar. Quantas pessoas estão fazendo coisas diferentes do que faziam? Fechou uma porta de trabalho aqui, mas estão investindo em outras ali. Quantas pessoas estão agora na área dos alimentos, produzindo comida, entregando marmitas, entregando as quentinhas, né, como a gente chama. Quantas pessoas estão produzindo coisas que não faziam, estão percebendo a necessidade do momento, do mercado, estão literalmente se reinventando. Sabe que eu fico muito triste? É que algumas pessoas que estão passando por dificuldades em tempos de crise, mas dizem assim: se não for na minha área, eu não trabalho. Se for para ganhar menos do que eu ganhava, eu não trabalho. Ah, queridos, Paulo está dizendo, olha, se não trabalha, não coma. Trabalhe, comece de novo, reinvente, se necessário. Queridos, na minha história profissional, comecei a trabalhar com 16 anos de idade, meu primeiro registro na carteira. Trabalho até hoje, não parece, né? Com 51 aninhos, até hoje, dia após dia. A Bíblia diz a respeito, o Senhor Jesus dizendo, olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Trabalho é bênção, precisa sair da nossa mente a figura de que trabalho é maldição, é castigo do Éden. Não, antes do pecado, o homem já trabalhava, já dava nome aos animais, já tinha muita coisa para ele fazer. Então trabalho é bênção de Deus, se submeta. Se você precisar começar de novo numa função mais simples, comece, recomece, conte com a bênção de Deus na sua vida. É hora que eu e você precisamos nos adaptar. Tempos de crise, é tempos de adaptação. Não é mais como era antes. Lembra que eu disse sobre o novo normal? Nós não sabemos qual será, queridos. Então se reinvente e creia que Deus abençoa a obra das nossas mãos. Eu gosto muito de Gênesis 39, 3, quando a Bíblia fala a respeito de José. A Bíblia diz que em tudo que José fazia, Deus o fazia prosperar. Que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe o seu empreendimento nesta hora, em nome de Jesus. O pastor Rodolfo Montosa, nosso pastor geral, preparou mais uma mensagem inspiradora para o nosso coração. Eu te convido a preparar o seu coração agora para ouvirmos o que ele tem a dizer da parte de Deus para nós nesta hora. Você já se deu conta de como a Bíblia intercala a espiritualidade com a vida profissional? Ela o faz com tanta naturalidade que a gente nem sequer percebe. E que alguns dos exemplos mais fortes do relacionamento entre Deus com as pessoas lá na Bíblia se dão justamente no ambiente de trabalho. É isso mesmo. O salmo mais conhecido, por exemplo, é o Salmo 23, né? Que o salmista diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está usando uma das profissões mais antigas do mundo, né? Que é o pastor de ovelhas. Toda a analogia utilizada nesse ambiente de trabalho era para trazer um ensino, consolo, a esperança ao leitor, né? Até hoje nós somos abençoados. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E assim ele segue adiante com uma linda expressão. Se fosse um comandante de navio, por exemplo, ele poderia recitar o Salmo 23 um pouquinho diferente. O Senhor é meu piloto, nada me faltará. Ele me faz repousar em mares tranquilos, leva-me para junto das águas cristalinas, refrigera minha alma, guia-me pelos canais da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu navegue em tempestades, em tsunamis da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu leme e a tua bússola me consolam. Preparas uma mesa na presença dos piratas
e unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, e a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Legal, né? Um capitão poderia falar assim, se fosse um profissional de TI, ele poderia dizer assim, o Senhor é meu programador, né? Preparas uma mesa na presença dos hackers, né? Por exemplo. Se fosse um professor, ele poderia dizer assim, o Senhor é meu mestre. Ainda que eu ande no vale dos baixos salários, tadinhos dos professores, né? Das greves, não temerei mal nenhum. Se fosse um cozinheiro, poderia dizer assim, o Senhor é meu chefe. Ele me faz repousar nos melhores manjares, quitutes, iguarias, né? Uma costureira poderia dizer assim, o Senhor é o meu estilista, né? Ele nunca dá ponto sem nó. Enfim, eu não sei qual que é a sua profissão, né? Se você é um policial, o Senhor é meu capitão. Ainda que eu ande entre as piores bocas e morros, não temerei mal nenhum. Preparas-me uma mesa na presença dos bandidos, né, do PCC, enfim. Como é que você descreveria o Salmo 23 na sua visão? Assim, Deus sempre se relacionou com o seu povo através da vida cotidiana, de uma maneira pessoal, familiar, comunitária, de trabalho. Ele sempre foi próximo disso. Adão, por exemplo, recebeu a missão de dar nome aos bichos, de cuidar deles e multiplicar o jardim. Abraão, Isaac e Jacó foram empreendedores, já pensou nisso? Que eles experimentaram uma super prosperidade na sua vida de negócios e na ligação com a fé. José, já por sua vez, experimentou o melhor de Deus através de uma função como um servidor público, cheio do Espírito Santo, cheio de discernimento, cheio de sabedoria. Davi vivenciou múltiplas atividades na presença de Deus. Ele foi pastor de ovelhas, como falamos do Salmo 23, ele foi guerreiro, ele foi rei, enfim. A gente poderia citar o centurião Cornélio, lavrador Noé, o porteiro Obed-edom, a costureira Dorcas, o comandante Naamã, o escriba Esdras, a vendedora Lídia, Débora, que era a juíza, o músico Asaf, a rainha Esther, a parteira Sifrá, o médico Lucas, o vaqueiro Amós, o fazedor de tendas, Saulo, que virou Paulo, coletor de impostos, Zaqueu, ou então o discípulo apóstolo Mateus. Enfim, trabalho é bênção de Deus, ao ponto de Jesus pessoalmente dizer, lá em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não importa qual seja a sua profissão e o seu trabalho, o Senhor quer ali falar com você, direcionar você, abençoar você. Então valorize aquilo que o Senhor já tem te capacitado, aquilo que você tem nas suas mãos, use para a glória de Deus, faça com excelência tudo o que tiver às mãos para fazer, como diz o livro de sabedoria lá de Eclesiastes. Se aplique, se dedique e perceba que ali é o lugar onde o Senhor falará fortemente com o teu coração. O trabalho é bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe profundamente na sua vida de trabalho, de negócios. Aliás, pequeno detalhe, a palavra negócio significa negação do ócio. Então a sua ocupação, ela pode ser até como uma dona de casa, hoje como um aposentado, não importa. Ali é onde você vai poder exercer com excelência e ter intimidade com o Senhor. Que o Senhor assim te abençoe. O segundo princípio que nós vamos ver hoje é o princípio da boa administração. E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque nós vamos entrar em alguns exercícios práticos. Eu quero te ajudar a entender. Princípio da boa administração. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 28, Jesus está dizendo: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Planejamento, estudo, orçamento, a administração, é sobre isso que o Senhor está falando.
e como nós precisamos. Aliás, nós estamos chamando este curso de Finanças em Tempos de Crise, princípios e valores que todos nós precisamos aplicar. Mas sabe de uma coisa? Não existem princípios diferentes para tempos de crise e tempos de bonança. São os mesmos. É óbvio que em tempos de crise a gente tem a atenção despertada, acende um sinal de alerta e a gente precisa tomar cuidados mais precisos, mais delicados. Mas deixa eu fazer uma aplicação. Na área da saúde, por exemplo, nós sempre soubemos desde criança que a gente precisa lavar as mãos, que a gente precisa proteger a tosse com o braço ou um espirro para proteger as outras pessoas, que a gente deve evitar ambientes fechados sem circulação de ar, tomar alguns cuidados de higiene. A gente sempre soube disso. Mas agora, na crise da saúde, parece que isso ficou exagerado, está gritando aos nossos olhos. A gente toma cuidados, álcool gel, em gel, aqui, ali, a gente redobrou os cuidados. Não é diferente na vida financeira. Os princípios são os mesmos. A gente sempre precisou ter uma boa administração. Em tempos de crise, ainda mais. Mas isso sempre foi necessário. E como é que eu e você podemos ter uma boa administração? É necessário nós termos um orçamento básico da nossa vida financeira. Se você é solteiro, um orçamento básico. Se você é casado, da sua família. Se você é um empreendedor, um empresário, não só da sua casa, da sua família, mas do teu negócio, um bom planejamento. Há muitos recursos para isso. Você receberá no link do WhatsApp dicas de aplicativos que nos ajudam a elaborar um orçamento. Você que gosta, já tem mais familiaridade com o smartphone. Mas você receberá também dicas de tutoriais, que nós assistimos e entendemos que nos ajudam a construir um bom orçamento. Mas eu quero entrar numa simulação, em algo prático para você agora caminhar comigo. E eu elaborei aqui um orçamento fictício, valores fictícios, mas para te ajudar a entender o mínimo necessário para uma boa administração da sua vida financeira. Em primeiro lugar, você precisa apurar, levantar o seu ganho, a sua renda. Se você é um colaborador, um trabalhador com carteira assinada ou com vínculo empregatício fixo, você já sabe o teu salário. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, esse personagem recebe de salário R$ 1.300 por mês e uma ajuda de custo de R$ 200, totalizando R$ 1.500. No seu olerite, vem descontados ali o INSS e um seguro de vida que a empresa desconta a parte dele, no total de R$ 128. Então, a sua renda líquida, descontados os impostos, é de R$ 1.372. Se você é um autônomo, você precisa calcular isso numa média. Qual é a média das suas vendas? Qual é a média da sua receita? Se você é um prestador de serviço, qual é a média dos seus trabalhos durante o mês? E então trazer isso como as suas entradas. Para quem tem emprego fixo, é mais fácil. Para quem é autônomo, ele então precisa calcular a sua média. Tudo bem até aqui? Vamos avançar? O segundo passo é você apurar as suas despesas. E eu trouxe aqui uma lista, claro, hipotética, de valores que uma família, que uma pessoa pode ter. O primeiro quadro que eu chamo a sua atenção é para o termo fidelidade. Daqui a pouquinho eu vou conversar com você sobre dízimos e ofertas. Cremos nos dízimos e nas ofertas. Lembra? Estamos em uma escola bíblica. Este é um princípio da palavra de Deus. Eu já vou falar sobre isso. Mas aqui o nosso personagem, ele então separou 10% da sua renda para os dízimos e mais um pouco para ofertas. Ele tem gasto de moradia na faixa aí de R$ 300. Ele tem gasto com comunicação, internet, telefone de R$ 160, ali 80 mais 80. Em alimentação, ele gasta R$ 300 e assim por diante. Veja ali, farmácia, ele gasta com transporte, ele gasta com roupas. E este nosso personagem, ele é prudente. Ele investe parte da sua renda em uma poupança. Você vai observar que o valor da poupança aí, ele representa 8% da renda.
Pastor Pedro, por que 8%? Queridos, é o mínimo que a gente deve guardar. Se você guardar 8% por mês da sua renda, em um ano você terá guardado aproximadamente um salário inteiro seu. É o mínimo. Se eu e você não conseguimos poupar um salário durante um ano, alguma coisa está errada. Então, fui bem modesto, coloquei 8%. 8 em 12 meses, mais o 13º, você guarda um salário inteiro. Tudo bem? Fica aqui a dica para você. Se você puder fazer mais, melhor. Em tempos de crise, poupança, uma reserva técnica, ajuda muito. Pessoas com quem eu tenho conversado, que a renda foi diminuída, os serviços caíram, o faturamento caiu, ou mesmo empresas reduziram o salário, eles tinham uma boa reserva. E isso tem dado segurança. Em tempos de crise, uma boa reserva financeira é um apoio bastante adequado. Então guarde isso no seu coração. Não gaste tudo que você ganha. Não consuma a semente. Não consuma a semente. Plante para o futuro. Tá bom? Então vamos totalizar as despesas do nosso personagem, R$ 1.260. Gente, é uma hipótese, tá? Não me preocupei em detalhes, eu só quero ajudá-lo na metodologia. Não se preocupe com os valores. Então nós temos uma renda, relembrando, do nosso personagem de R$ 1.372. E temos uma despesa do nosso personagem de R$ 1.260. Vamos apurar o resultado deste orçamento? Olha que interessante. Este nosso personagem, ele aprendeu a primeira grande lição. Qual é? Não gaste mais do que ganha. Pastor Pedro, isso é tão óbvio? Querido, se fosse tão óbvio assim, eu não precisaria estar aqui ministrando esse curso, não precisaria ter escrito livro, não precisaria ter tantos consultores e consultoras nesta área. É incrível como as pessoas não possuem o mínimo do controle de quanto ganham e de quanto gastam. Eu não sei percentual, não quero chutar aqui, mas muitas pessoas que vêm me procurar, que eu atendi durante a minha vida, a caminhada, em aconselhamentos, a gente percebe as pessoas sequer sabem se gastam mais do que ganham ou não. Sequer sabem. E como vão poder ter uma vida equilibrada? Elas estão quebrando um princípio bíblico deixado por Jesus. Como alguém pode querer fazer alguma coisa se não sabe se vai ter dinheiro para terminar? Então o nosso personagem aqui, ele já recebe o nosso like, o nosso joinha. E o seu orçamento está equilibrado. Ele gasta menos do que ganha. Sobrou um pouquinho ali? Sobrou R$ 112 por mês. Deixa eu te dar mais uma dica aqui. O que estoura o nosso orçamento não são os grandes gastos, são os vários pequenos gastos. Você está entendendo isso? É 10 aqui, é 20 ali, é 30 colar. Quando você soma tudo isso, no final do mês, extrapola o orçamento. Então, cuide das pequenas despesas. Por isso é sempre bom deixar uma margem de sobra no orçamento, porque imprevistos acontecerão. Uma farmácia que você não contava, um presente que você vai dar, um aniversário que você vai participar, enfim, imprevistos. Na nossa casa, um eletrodoméstico que quebra, algo que você precisa arrumar. Então, guarde isso. Via de regra, o que estoura os nossos orçamentos são os vários pequenos gastos extras. Agora, nós temos o orçamento deste nosso amigo aqui, do nosso personagem. Positivo em R$ 112. Até aqui, muitas pessoas fazem. Sabem, se você perguntar, você ganha tanto e gasta tanto. Poderia ser maior a quantidade, mas algumas pessoas fazem. Só que eu quero te ajudar que isso aqui não é suficiente. Eu preciso ter uma ótica, uma visão um pouco ampliada desse orçamento. Então eu preparei uma tela para você, bem simples, para te ajudar a olhar um planejamento financeiro. Então agora, o nosso personagem, ele vai tirar uma fotografia, dia 5 de junho. 5 de junho ele vai lá no banco, tirar o seu saldo bancário, está em laranja ali, ó, R$ 121,50, é o saldo dele, hipotético. Isso chama-se fotografia. Naquela hora, o saldo dele é R$ 121,50.
ele sabe que entrará no mês 1.372, que é a receita dele. Ele sabe que gastará 1.260. Então, ao final do mês de junho, ele terá na sua conta, se tudo acontecer assim, gente, é previsão, tá? Lógico, tem algumas coisas que acontecem, mas é previsão. O seu saldo anterior, R$ 121,50, mais os R$ 112 que vai sobrar no mês, ele termina com 233. Começa 5 de julho com 233, está vendo aí na segunda coluna? Acontece tudo de novo. Termina julho com 345. Começa agosto com 345. Tudo de novo. Termina com 457. Ele vai acumulando R$ 112 por mês, fora a poupança que ele está guardando. Por que isto? Porque é somente assim que você vai conseguir se planejar para o futuro. Por exemplo, olhando para o orçamento do nosso personagem, ele vai poder tomar uma decisão se ele receber, por exemplo, um convite para em agosto participar de um casamento da família, uma festa da família em que ele vai ter que dar um presente. Ele vai conseguir prever que lá em agosto ele vai ter R$ 450 na conta, fora a poupança, que ele não quer mexer. Então, sim, ele poderá ir no casamento e poderá dar um presente sem apertar as suas finanças. Você está entendendo? Isso é simples, queridos, mas é necessário. Pessoalmente, eu trabalho uma projeção de 6 meses, na minha planilha doméstica. Eu sou economista, gente. As minhas filhas em casa, elas diziam desde criança, em casa não se compra uma bala se não tiver na planilha do papai. Sempre houve essa conversa lá em casa. Agora as duas trabalham. A mais velha casou-se, a mais nova está em casa conosco, mas tem a sua profissão, a sua renda. Sabe o que elas têm? A primeira coisa que elas fizeram quando começaram a ganhar o seu salário? Pai, o senhor me ajuda a fazer a planilha das minhas contas? Por quê? Porque funciona, queridos. Funciona. Ajuda, é princípio da palavra de Deus, é um instrumento. Ai, pastor Pedro, eu não sei mexer com Excel. Não tem problema, pega uma folhinha de papel, coloca ali entrada, saída, uma calculadorinha do lado, vai fazendo. Outro detalhe importante, não adianta você fazer isto agora e esquecer só daqui 2 meses olhar de novo. Não, ele precisa ser alimentado, administrado, atualizado. Então você deve, no mínimo, 1 vez por mês atualizar, mínimo. Mas o ideal mesmo é pelo menos 1 vez por semana. No mínimo, o ideal, 1 vez por semana. Atualize, veja o extrato bancário, veja o seu novo saldo, elimine as contas que já foram, as que virão ainda. Entrou uma conta nova, quebrou uma peça do carro, você vai colocar aqui que não estava, então não vai sobrar mais a mesma coisa. Tudo bem? Gente, é um exemplo simples, é o beabá do orçamento. Eu queria chamar isso aqui assim, de um arroz com feijão, deixar você com gostinho de, eu preciso fazer isso. Não há como ter uma vida financeira equilibrada, seja em tempo de bonança ou de crise, sem uma boa administração de um orçamento pessoal. O que é um orçamento pessoal? Ele é uma fotografia que nos mostra a importância de como estamos agora. Hoje eu estou assim, tenho tanto. E ele mostra a importância do que eu e você podemos fazer. Será que eu posso comprar ou não comprar? Então você vai olhar no seu orçamento se você pode ou não. E ele também nos mostra a importância de saber para onde nós vamos, realizar sonhos. Você precisa tomar cuidado com crédito, com financiamento. Preferencialmente, guarde dinheiro antes e compre à vista. Nós vamos falar sobre isso lá na frente. Mas o orçamento vai te ajudar a planejar, a saber quando você vai poder comprar. Vai ajudar você a guardar o coração e aguardar as coisas que Deus tem para você. Deus te abençoe na elaboração desta planilha ou deste orçamento aí doméstico no papel mesmo, mas faça. Eu tive exemplos em casa de muita organização, alguns de desorganização, então hoje eu sei a importância disto. Faça este modelo. Faça um modelo que você vai pesquisar, você vai ver no tutorial, vai receber aí a sugestão de um aplicativo no seu smartphone. Mas faça e controle as suas finanças. Vamos para o terceiro princípio da nossa aula de hoje. É o princípio que eu chamo de princípio da quitação. Quitação, que vem do verbo quitar, pagar.
compromissos, quitação. O texto que eu escolhi é Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso de número 8. Assim está escrito: a ninguém, queridos, veja que importante isso, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O apóstolo é claro: não devam nada para ninguém. Pessoalmente, eu tenho para mim que dívida é pecado. Pastor Pedro, como assim? Sabe por que eu digo isso? Porque para mim, uma dívida implica em uma mentira. Ou seja, eu disse que eu te pagaria em tal dia e não paguei. Eu descumpri, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Eu enganei. É óbvio que muitas coisas acontecem no percurso. Nem sempre a gente quer dever. Mas eu preciso fazer de tudo que depende de mim, segundo o texto, para não dever a ninguém coisa alguma. Então, quais as dicas para a gente se livrar da dívida? Primeiro, fuja do crédito. Cuidado com o crédito. Eu ouvi certa vez a definição de crédito há muito tempo atrás. Ela já foi retrabalhada, repaginada, mas aqui ficou na minha mente, é mais ou menos assim. Crédito é você comprar aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar quem você não precisa agradar, através de bens. Crédito é você comprar alguma coisa com dinheiro que você ainda não tem, é antecipar, é adiantar alguma coisa. Cuidado! É proibido, é pecado comprar com crédito? Não, não é proibido, queridos. Mas ele favorece a gente se envolver em dificuldades. Eu estava assistindo um programa, lendo uma matéria esta semana, uma concessionária de veículos está vendendo um carro agora, no mês de junho, para começar a pagar em janeiro de 2021. É tentador, não é? Mas misericórdia. É uma armadilha. Quanto tempo vai se passar? O que vai acontecer até lá? Muitas coisas podem acontecer. Então, cuidado com essas propagandas. Deixa eu te ajudar, querido. O cenário econômico é preparado para fazer a gente gastar. Ele é preparado para a gente endividar. Ele é preparado para a gente consumir. A neurociência estuda como é que eu e você vamos comprar mais e mais e mais. Já aconteceu com você de sair na rua e voltar com umas sacolas na mão, chegar em casa, olhar e falar assim, mas por que eu comprei mesmo isso? Não, com você eu acho que não. É só comigo que acontecem essas coisas. A gente é induzido a compras. Cuidado com compras repentinas, por impulso. Elas podem gerar dívidas não planejadas. Cuidados. Mas pode acontecer que você esteja em dívida agora. Talvez o seu trabalho foi reduzido, a sua renda caiu, o desemprego chegou e você não conseguiu cumprir com alguns compromissos. Eu tenho uma palavra de esperança para você. Em tempos de crise, Deus é o maior interessado em te ajudar a quitar essas dívidas. A minha palavra para você é: faça de tudo que estiver ao seu alcance para quitar essas dívidas. Você tem algum bem que você pode vender? Venda. Você tem algo que você possa se desfazer? Se desfaça. Mas quite essas dívidas. Não permaneça com dívida. E há boas técnicas de negociações de dívida. Procure ajuda. Procure ajuda. Queridos, quantas pessoas a gente pode atender com dívidas enormes e a gente abriu uma negociação com os credores? Então aqui vai mais uma dica: se antecipe aos credores, não espere ele te cobrar, vá ao encontro dele e renegocie, planeje, faça novamente a quitação da sua dívida, mas não fique com dívida, não fique preso a nenhum credor, a nenhuma credora. Deus te abençoe. Eu quero deixar essa palavra de esperança, mas uma palavra, um princípio muito firme: a ninguém fiquem devendo coisa alguma. Vamos para o nosso último princípio do nosso segundo encontro. Nós já vimos nesta segunda aula o princípio do trabalho, já vimos o princípio da boa administração, como fazer um orçamento pessoal e doméstico básico. Vimos o princípio da quitação. A ninguém
fiquem devendo coisa alguma. Peçam ajuda, queridos, peçam ajuda. Há profissionais especializados em negociações de dívida. Há profissionais que nos ajudam com recursos legais, não é nada ilegal, legais, para você quitar as suas dívidas. E por fim, nosso último princípio deste encontro é o princípio da fidelidade. Princípio da fidelidade. O texto que eu escolhi é bastante conhecido. Profeta Malaquias, Antigo Testamento, capítulo 3, verso de número 10. Assim está escrito: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. No nosso terceiro encontro, na semana que vem, nós vamos falar de um princípio chamado princípio da bênção, mas eu não quero entrar nele agora. Só quero deixar você com gostinho de quero mais. Então vamos conversar sobre a fidelidade. É a nossa fidelidade para com Deus. Por quê? Porque Deus é fiel. A Bíblia diz que Ele é fiel sempre. Louvado seja o seu nome. Agora, Ele pede de nós fidelidade. E queridos, eu não quero entrar aqui em detalhes técnicos sobre dízimo, se é Antigo Testamento, se é Novo. Não é o meu objetivo. Eu não quero falar da regra do dízimo, eu quero falar do conceito do dízimo. Eu quero te ajudar a entender dízimo como uma expressão profunda de adoração a Deus, de confiança nele. Eu escrevi algo aqui que Deus falou muito forte no meu coração enquanto eu preparava este nosso encontro. O dízimo, ele me ensina, e deixa eu te dar um testemunho pessoal. Eu já disse que eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Desde meu primeiro salário, pela graça de Deus, e só pela graça de Deus, eu tenho sido fiel ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas missionárias. Eu tenho semeado no reino de Deus. Sabe por quê? Porque o dízimo me ensina a me desprender das finanças. Ele me ensina a me desprender do que não é meu. O dízimo me ensina a confiar verdadeiramente em Deus, de que Ele é o provedor, o dono de todas as coisas, e Ele é quem supre as minhas necessidades. O dízimo me ensina a compreender que eu sirvo a um Deus que sustenta. Esse é o título do livro que dá base para o nosso curso. O dízimo me ensina sobre generosidade, me ensina a abençoar os outros, me ensina a não olhar só para meu próprio umbigo, para as minhas necessidades pessoais ou familiares, me ensina a olhar para o próximo, me ensina a ser abençoador. O dízimo me ensina a tirar os olhos somente da situação momentânea e crer que há uma condução de Deus na história e que Ele está no controle de todas as coisas. O dízimo me ensina a semear no reino de Deus. Eu entrego o meu dízimo na igreja a qual eu pertenço. Ela, para mim, é a casa do tesouro. É dali que sai o meu alimento, o meu tesouro. Então é nela, é na minha igreja local que eu entrego o meu dízimo. Também entrego ali as ofertas missionárias, porque a igreja a qual eu pertenço tem lindos projetos missionários. Mas além destes, eu e minha família temos o privilégio de ofertar em alguns ministérios. Além destes, não é no lugar destes, é além destes. E a gente ajuda pessoas, a gente acolhe o próximo, na medida que o Senhor tem nos dado, para a glória dEle. Porque nós entendemos um princípio, um valor. Nós não negociamos com Deus, nós não esperamos nada em troca. Nós apenas reconhecemos que tudo vem dEle e volta para Ele. Você precisa entrar debaixo da bênção deste princípio. A palavra dízimo é 10%. As pessoas me perguntam assim: Pastor Pedro, o dízimo é do bruto ou é do líquido? Muito bem, há muita discussão sobre isso, mas eu vou usar para você uma resposta que eu recebi há mais de 20 anos atrás de um querido amigo, pastor Paulo Damião. Conversando sobre isso, ele me disse assim: Pedro, você quando ora a Deus, você pede a Ele as bênçãos do bruto ou do líquido? Eu creio que eu respondi a sua pergunta. Dízimo são primícias, as primeiras coisas. Dízimo é um ato de adoração, é uma expressão de fidelidade a Deus.
Deus não precisa do nosso dinheiro, de maneira alguma. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata, mas Ele está interessado no nosso coração. Dízimo tem a ver com vida de adoração e de entender quem somos e quem Deus é. Mais uma vez está conosco a nossa querida amiga e irmã Thaís Bruder. E eu pedi para ela nos ajudar e nos ministrar, preparando o nosso coração para um tempo de oração. O texto de Malaquias 3,10 diz que as janelas dos céus se abrirão sobre nós. Quando eu era criança, Thaís, e eu ia pedir alguma coisa para o meu papai, então não sei se você já ouviu essa expressão, mas eles diziam assim: menino, você acha que dinheiro cai do céu? Você já ouviu essa expressão? Você acha que dinheiro cai do céu? E quando eu leio Malaquias 3,10, eu gostaria de dizer sim, dinheiro cai do céu. Cai sim. As janelas do céu serão abertas e Ele derramará tesouro sem medida sobre a nossa vida. Não é uma negociata, não é uma condição para Deus, não é. É uma expressão de adoração, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Pai, nesta hora, eu me junto a todas as pessoas que estão conosco neste curso. Famílias estão se juntando a nós. Profissionais liberais estão se juntando a nós. Empregados, empresários, produtores agrícolas, mecânicos, a faxineira, a dona de casa. Ah, Senhor, tantas pessoas estão conosco agora, conectados e conectadas neste curso, olhando para o alto, e eu me junto a todos e a todas agora, em concordância com a ministração que o Senhor trouxe ao coração da Thaís. Sim, Senhor, faz chover sobre nós. Abre as janelas, Senhor, dos céus. Abre as janelas sobre o Teu povo. Estamos passando por tempos de crise. Situações difíceis chegaram à nossa casa. Talvez haja pessoas entre nós cuja despensa já não há mais o que comer. Talvez pessoas estejam se lembrando agora dos vários boletos, das contas que estão aí penduradas e eles não sabem como vão pagar. Ah, Senhor, abre as janelas dos céus, derrama sobre nós os Teus tesouros, ministra o nosso coração, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, porque nós cremos no Senhor. Pai, ajuda-nos no nosso trabalho, pessoas que estão procurando um emprego. Abre aí as janelas dos céus para que sejam abertas portas de trabalho aqui na terra. A Tua palavra diz que o que o Senhor liga no céu é ligado na terra, e o que é desligado no céu é desligado na terra. Então, em nome de Jesus, que se abram portas de trabalho, que se abram novos negócios.
Empreendedores sejam criativos e hajam oportunidades, novos empreendimentos. Ah, Deus, que haja novas maneiras de ganhar o sustento, o pão de cada dia sobre a mesa. Nós abençoamos os teus filhos, abençoamos as tuas filhas. Dá sabedoria, Pai, aos nossos corações para sermos bons administradores dos recursos que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos a planejar. Ajuda-nos, Deus, a colocar isso de uma maneira equilibrada para não errarmos. Ajuda-nos, Senhor. Mas, Pai, eu também oro nesta hora por pessoas que estão endividadas. Ah, Deus, venha ao nosso socorro nessa hora. Abençoa essas famílias de uma maneira sobrenatural. Que eles hoje tomem a decisão de fazerem tudo o que está ao alcance deles, absolutamente tudo que está ao alcance, para quitarem as dívidas. Mas assim, nós reconhecemos que dependemos do Senhor, que se não vier do alto, que se não for uma provisão do Senhor, em nós não há condições e nem força. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos e as tuas filhas. Tu és o Deus que sustenta. Tu és o Deus que faz chover sobre nós, chuva serôdia, chuva temporã, em abundância sobre a nossa vida. Sim, Senhor, faz chover nesta hora, faz chover. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover, abre as comportas do céu. Que as janelas do céu sejam abertas sobre a tua casa, a tua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio, sobre o seu coração. Thaís Bruder, obrigado, querida. Deus abençoe. Eu quero voltar com você e finalizar relembrando algumas reflexões que já tivemos na nossa caminhada. Hoje falamos sobre o princípio do trabalho, a importância do trabalho. Falamos sobre o princípio da administração, uma boa administração, um bom orçamento. As dicas foram dadas, aproveite. Falamos do princípio da quitação, a importância de não devermos nada e de sermos fiéis ao Senhor. Nós elaboramos um exercício para você. Eu quero que durante a próxima semana você se assente com a sua família, ou se você é solteiro ou solteira, você revise o seu orçamento doméstico e você amplie esse orçamento para um olhar futuro, de no mínimo 3, quem sabe 6 meses. Não fique apenas na sua condição mensal, amplie, planeje, sonhe, faça esse exercício. Você receberá no link essas planilhas, esse slide que nós projetamos. Não se preocupe, você terá aí um modelinho. Mas busque outros mais aperfeiçoados, busque ajuda, converse com pessoas. Faça este orçamento. Deixa eu aproveitar aqui e deixar uma última dica sobre orçamento para você que vai fazer essa tarefa. Houve uma época na minha vida em que eu estava com o meu orçamento muito apertado, muito justo, não sobrava nada, eu nem conseguia poupar. Eu sabia que eu precisava tomar medidas precisas, importantes, para mexer nos meus custos. Sabe o que eu fiz? Eu não conseguia tomar as decisões. Eu organizei a minha planilha, chamei uma pessoa muito querida, de confiança minha, um irmão, não só irmão na fé, mas meu irmão de sangue, um homem de Deus, um presbítero da igreja, e abri o meu orçamento para ele e disse assim: o que está errado aqui? O que eu preciso mexer aqui? É lógico que ele ficou ressabiado e disse: não, quem sou eu para falar? Eu disse: não, a tua voz vai ser a voz de Deus sobre a minha vida. E ele examinou, ele também é um economista, um homem de negócios, e ele apontou precisamente para uma despesa que eu tinha com um colégio particular na época. Ele disse: olha, essa despesa está fora do teu alcance, você vai ter que mexer nisso. Queridos, eu sabia que eu precisava fazer aquilo, mas eu não tinha coragem. Eu fui pedir ajuda fora. E Deus me abençoou de tal maneira que aquele assunto foi resolvido
de uma maneira inesperada. Deus providenciou algo inesperado para nós. Então, ao elaborar o teu orçamento durante essa semana, se necessário, peça ajuda para alguém a examinar os seus números. Você ficou com dúvida? Tem alguma pergunta para fazer? No link, através do WhatsApp, você vai receber o link com um formulário para perguntas a respeito desta aula, destes princípios. Somente a respeito dessa aula e, na medida do possível, nós vamos responder. Está com alguma dificuldade quanto à comunicação, não está recebendo material? Lembre-se, cadastre na sua lista de contatos o WhatsApp da Educação Cristã da nossa igreja. 43 99857 0030. 99857 0030. Você vai receber todas as informações através deste canal. Ou, se precisar, mande alguma consulta. A nossa irmã Adriana, com a Helena, a nossa equipe irá te ajudar a tirar todas as dúvidas. Terminamos o nosso segundo encontro. Mas não fique triste não. Ainda teremos o terceiro encontro. Fique ligado conosco. Te espero na próxima semana, no mesmo horário, 20 horas. E vamos concluir Finanças em Tempo de Crise. Deus abençoe sua vida.